Graça e paz em Cristo Jesus. O relato que você vai assistir agora, ele é fruto de muito sofrimento e também de uma longa espera. Por isso, amado, eu gostaria de fazer-lhe um pedido, que você não copie esse trabalho, porque senão você vai pecar contra Deus, contra a obra de Deus e também contra o meu ministério, porque Deus me fez uma promessa, que através de toda essa experiência, Ele também estaria restituindo tudo aquilo que o diabo me roubou. Por isso, eu gostaria que você fosse bênção na minha vida e que você também pudesse abençoar outras pessoas. Eu gostaria de ler o que está na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 22, versículo 13, que diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Por isso, até mesmo embasado pela palavra de Deus, eu quero lhe fazer esse pedido. Que Deus te abençoe e que através desse testemunho você possa ser muito edificado. Muito obrigado. Obrigado, pastor Márcio, pelo convite. Sinto-me honrado por estar aqui. Como sei que eu não preciso acrescentar nada ao ministério do pastor Márcio e toda esta igreja que já tem tido essa repercussão das manifestações de Deus, e tenho certeza que Deus tem usado a vida desta igreja, deste povo, para abençoar outros povos. E por isso eu creio que a nossa chegada aqui, ela tem um propósito de Deus. Amém, igreja? Eu vim com mais alguns irmãos, tem em torno de quase 50 irmãos que vieram na caravana do Rio de Janeiro, não sei onde eles estão, devem estar espalhados por aí. Lá, aqui também, estão aí por esse lado, né? Obrigado por vocês terem vindo também conosco, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Capítulo 1, dos versos 3 até o 10. Amém, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará.
ainda. Até aqui apenas. Que o Senhor nos abençoe por intermédio da leitura da sua santa palavra. Amém? Bom, esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque Paulo, ele é um bom exemplo de alguém que foi duramente provado. O apóstolo Paulo, e passou por muitas aflições. E dentre essas aflições que Paulo vivenciou, ele diz que uma delas levou até mesmo ao desespero, ou até da vida desesperamos. Foi algo que foi mais forte, além do que eles podiam suportar, é o que o texto diz, de maneira que fomos agravados mais do que podiam suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Então há situações na nossa vida que nos levam ao desespero, e até mesmo a tentarmos desistir, achando que não há mais saída, achando que não há mais esperança. Quantos problemas nos cercam no dia a dia, que nos leva a pensarmos que não tem mais jeito, a pensarmos que é o fim da linha, ao pensarmos que não tem mais saída, e até mesmo de não acreditarmos muito, de não acreditarmos em Deus. Eu quero dizer a vocês que nesses dias, por incrível que pareça, a fé de muitos está se esfriando. E se Jesus voltasse hoje, encontraria fé na terra? Então o Senhor sempre nos chama a nós, ou incita a nós desenvolvermos a fé, a vivermos pela fé, a vivermos por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar quem? Então Deus espera de nós que tenhamos fé nele, de que confiemos nele, de que andemos nele, de que andemos por ele. Por isso Paulo aqui, ele está expressando que às vezes nós somos levados a situações para não confiarmos em nós, mas confiarmos em Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Porque às vezes nos sentimos tão seguros que pensamos ter controle sobre a vida, pensamos que temos controle sobre as coisas, sobre o dia a dia. Às vezes pensamos que estamos, como Davi disse, na minha prosperidade disse que jamais vacilaria, ou jamais vacilarei. E às vezes, quando nós confiamos no nosso braço, confiamos na nossa inteligência, nossas habilidades, falhamos, porque não estamos totalmente dependentes de Deus. Mesmo numa situação difícil, quantos de nós busca caminhos de atalhos, de jeitinho, para tentarmos sair dos problemas, enquanto que deveríamos buscar a ação de Deus, buscar o sobrenatural de Deus, buscar o milagre em Deus, buscar resposta em Deus. E eu deixo esse texto aqui com vocês, para que entendamos de que todos nós podemos ter problemas, e certamente que todos nós temos problemas. Não há quem não esteja envolvido com algum tipo de problema, porque é muito inerente a todos nós. Os problemas, basta sermos seres humanos para entendermos que os problemas, eles chegam a nós, direto ou indiretamente, às vezes através da família. Quem sabe você está aqui nesta manhã porque veio também para interceder por alguém da sua família. Às vezes você não está passando pelo problema diretamente, mas por você gostar de alguém, por você amar alguém, você então se sensibiliza e sofre junto com esse alguém. Então, pessoas que você quer ver sair dos problemas, e até mesmo você pelas diversas situações que nos cercam e que nos faz chorar, nos faz angustiar e nos faz pensar às vezes que não tem mais saída. O desespero dos problemas financeiros que cercam a nós e tantas outras coisas. E Paulo está dizendo aqui que eles passaram por uma situação que era além. Ele está tentando transmitir aos leitores que era uma situação que era fora do controle. Sentiu a angústia da morte. Ele
sentiu dentro dele. Havia toda uma situação que eles não podiam confiar mais neles. E aí então Deus entra pelo seu poder e liberta Paulo daquela situação, como libertou de tantas outras, porque Paulo estava aos pés do Senhor. Eu desejo que você esteja aqui nesta manhã para confiar plenamente no Senhor. E eu quero dizer que Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que está desesperado, para dizer para você que acha que não tem mais solução para o teu problema, para dizer para você que você já não sabe mais o que fazer, para dizer para você que tem solução para o teu problema. E a solução se chama Jesus. Foi por Ele e através dele que nos livrou de tão grande morte, de tão grande pavor, e nos livrou da morte. Nos livrou de uma situação que aos olhos humanos não havia mais solução. Era uma causa impossível, como também era a causa de Sara e de Abraão, quando o Senhor disse para eles: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Exatamente quando nós estamos passando pelo problema e no meio da angústia, que Deus quer manifestar o seu poder e glória. Então confie, porque haverá crescimento através do sofrimento. E se eu não tivesse perseverado e confiado, certo, eu não estaria aqui para compartilhar do que Deus fez na minha família, do que Deus está fazendo no nosso ministério, do que Deus está fazendo em nossa vida. E eu quero dizer para você que a minha história, ela começa quando, em 1993, nós tivemos o nosso primeiro filho, o Gabriel. Me casei aos 26 anos de idade, minha esposa também com a mesma idade, e nós estávamos então projetando uma família feliz, uma família que aos olhos do ser humano quer ter a estabilidade como todos nós desejamos, e eu creio que isso é inerente a nós, porque nós queremos vencer, isso está em nós, e que não era diferente que também nós o quiséssemos. E por isso, amados, nós estávamos trabalhando para que nós prosperássemos e dessemos uma estabilidade para a nossa família. E comecei a me projetar através do trabalho, adquirimos um comércio, uma empresa, e pensávamos em até mesmo montar um auto center e disto manter a minha família, eu com uma esposa cheia de saúde. E a minha esposa, ela era professora, nós pensávamos que jamais poderia nos surpreender com alguma situação de enfermidade que viesse interromper todo aquele processo e aquele sonho que estava em nosso coração de termos uma família feliz, uma família abençoada. E quando foi em 1993, quando nasceu o Gabriel, nós tivemos a primeira surpresa quando meu filho nasceu com um problema de saúde. Meu filho nasceu com uma mandíbula maior do que a outra. Não era deslocamento de mandíbula, era uma mandíbula maior do que a outra. Ele estava com 4 meses quando nós fizemos o primeiro exame e detectou esta irregularidade. E os médicos disseram que tinha que operá-lo e que eles iam aguardar mais um pouco para que pudesse ele chegar aproximadamente 1 ano de idade para operá-lo. Essa operação seria feita no Hospital Universitário de Fundão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E eles disseram que se não operasse, ele ia perder a audição e ele ficaria com um problema estético, porque conforme o crescimento do meu bebê, o rostinho dele, a mandíbula, ia se acentuando cada vez mais com a diferença, e ele então ficaria com problema estético. E o médico então estava recomendando a cirurgia, e eles iriam então
cortar a mandíbula para diminuí-la, isso traria já um sofrimento muito grande a nós, haja visto nosso primeiro bebê com essa situação. Então o casal, na nossa casa, eu fiquei na sala e o casal foi orar pelo meu bebê, que estava no quarto com a mamãe. Quando chegou lá, começaram a orar, e quando eles acabaram de orar, vieram para a sala e disseram assim para mim: Mardiel, na hora que nós estávamos orando pelo teu filho, Deus abriu a visão da minha esposa. Ela teve uma visão e viu o anjo se colocando ao lado do Gabriel. E ele pingava com conta-gotas na mandíbula dele. E eu quero dizer para você que você leve seu filho para fazer um novo exame, porque ele acabou de ser curado. Aleluia! Cadê o Gabriel? Vem cá, Gabriel. Dá uma chegadinha aqui, rapidinho aqui. Só para o pessoal ver quanto você é cabeludo igual o pai. Vem cá. Ele fica: pai, essa maldição já foi quebrada na minha vida. Interessante, eu já fui cabeludo assim, né? Essa mandíbula dele, a gente tem foto dele com o rostinho torto. A mandíbula era maior. Quando nós levamos para o médico o resultado dos exames, eu mandei fazer, claro, e o médico disse assim para mim: Mardiel, aonde você levou esse bebê para operar? As duas mandíbulas estão exatamente iguais. A minha vida voltou ao normal, a toda a naturalidade, e voltamos ao cotidiano, ao dia a dia. E quando foi em 94, meados de 1994, a minha esposa começou a ter alguns problemas, umas dores de cabeça, e a gente então trata logo, mulher é uma questão que a gente acha que é muito comum, enxaqueca em mulheres, mais difícil em homens. E começamos a tratar como um enxaqueca, analgésico, e fomos tratando. Só que a situação foi piorando e às vezes ela desmaiava, ela não aguentava de dores e arriava no chão. Mas ainda assim nós levávamos aos médicos, os médicos não consideravam algo que fosse muito grave, ou grave. E mais à frente, irmãos, já em novembro, nós vimos que a situação estava agravando cada vez mais. Estava se tornando algo mais forte. Então nós pensamos em levar ao médico e pedir o exame com mais precisão, uma tomografia. Mas antes disso, minha irmã carnal me pediu para que nós fôssemos a uma missionária. Ela disse assim: Mardiel, vamos a uma missionária, ela é muito usada por Deus, e eu tenho certeza que Deus vai usá-la para falar com você. Eu disse para ela: você não esteve com essa missionária? Não, você não disse nada para ela? Ela disse: eu não estive com ela, estou falando com você agora. Se você quiser, a gente vai agora com a Mary, para que ela possa orar pela Mary. E fomos, eu, minha mãe, minha esposa, minha mãe, meu cunhado, minha irmã. E quando nós chegamos lá, a missionária tinha acabado de chegar de viagem, e então fizemos um círculo para orar. E quando nós estávamos orando, a missionária, por nome Consuelo, da Assembleia de Deus, hoje ela está nos Estados Unidos, pastoreia 2 igrejas, uma em Boston, outra na Flórida. Uma irmã muito usada por Deus, eu não a conhecia. E quando nós chegamos, ela foi direto para minha esposa. Nós não tínhamos falado nada. E ela começou a orar pela minha esposa. Irmãos, minha história, ela se tornou dramática a partir daí. Porque a irmã teve uma visão e viu uma sepultura aberta para minha esposa.
e viu também um tumor no cérebro da minha esposa. E ela então disse assim: olha, na hora que eu estava orando por você, Deus me mostrou uma sepultura aberta, um tumor no seu cérebro, e eu vi uma pessoa ao seu lado, uma pessoa muito próxima a você, e ela veio com um sapatinho de lã, e ela conseguiu atingir você, porque você baixou a guarda, você estava vulnerável, e ela te atingiu, porque ela fez uma feitiçaria das profundezas do abismo para te matar. Mas eu vi essa sepultura sendo fechada, eu vi esse tumor saindo, queimando do seu cérebro, e você não vai morrer. Não vai morrer por causa da aliança que o teu marido tem com Deus. E por causa da fé dele, vocês ainda entrarão na casa do Senhor e louvarão o nome do Senhor. Só que ela disse assim: há uma maldição sobre a sua família, sobre a sua casa. E você vai procurar depois um exame e vai tentar, ela já dizendo para mim, vai fazer um exame e você vai procurar esse tumor e ele não vai estar mais aí, porque o Senhor arrancou de ti. Mas passarás pelas mãos dos homens, mas não morrerás, para que se manifeste a glória de Deus. É difícil entender Deus. Se há uma maldição, se há uma feitiçaria, se estão fazendo um trabalho, daqui a pouco eu vou dizer para vocês, você vai realmente entender por que eu estou falando que fizeram isto. Até então, para mim, era tudo muito novo. Achar que alguém tinha feito uma feitiçaria, porque a minha esposa, ela já estava comigo na igreja. A questão toda é que ela não estava convertida, ela estava convencida. Infelizmente, há muitas pessoas convencidas e não convertidas. Eu quero dizer para você, que você precisa ter uma aliança com Deus. Não é o fato de você estar no meio que quer dizer que você é do povo de Israel. Então é preciso que a gente faça uma aliança mesmo com Deus. Como a minha esposa veio de uma outra religião e o coração dela ainda estava lá no Egito, estava lá fora, então ela não tinha ainda aquela aliança real com Deus, mas por influência, por estar comigo, ela cedeu e veio para o nosso lado. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, que aquele que é gerado de novo, aquele que é nascido de novo, que não anda em pecado, que não vive em pecado, e que conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Então é preciso que a gente ande com Deus, é preciso que a gente viva Deus, para que Satanás não nos surpreenda, porque a Bíblia diz que ele vive em derredor de nós, como leão, buscando a quem possa tragar. Então é preciso realmente que nós estejamos aos pés de Cristo, para que Satanás não nos atinja. Infelizmente, havia uma maldição dentro da nossa casa e atingiu a minha casa. O Senhor disse que visita a maldade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia e usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então é preciso que o nosso amor seja 100% em Deus, para que o Senhor nos guarde mesmo, e para que o Senhor nos livre das ciladas de Satanás. É uma história que ela vai se complicando, e que a pergunta é, por que o Senhor permitiu? Mas eu deixei de perguntar por quê, mas para quê? Porque se o Senhor disse que iria livrá-la da morte, que
estava queimando aquele tumor, então a gente achou que a partir dali era vitória e não tinha mais problema. Mas não foi assim. Nós saímos da casa da irmã e pensamos logo em uma pessoa que tinha feito a feitiçaria. E nos lembramos dessa pessoa. E depois, amados, descobrimos quem foi essa pessoa que fez a feitiçaria para minha esposa. Olha, dia 17 de dezembro de 1994, a minha esposa, ela passou mal e nós então levamos ela para uma clínica na Barra da Tijuca. Procuramos uma das melhores clínicas, uma clínica famosa, e quando chegamos lá, o médico, a equipe já estava nos esperando, e o médico que nos recebeu, Dr. Ney Monteiro, posso falar o nome dele aqui porque ele me autorizou a citar o nome dele, e ele então autorizou a tomografia e descobriu que a minha esposa estava com hidrocefalia. Quantos aqui já ouviram falar em hidrocefalia? Muita gente. Hidrocefalia e acúmulo de líquido no cérebro. Não é que você não tenha líquido no cérebro, todos nós temos, que banha a medula, espinha e passa pelos ventrículos. É possível que tenha médicos aqui, e eu estou usando um termo mais aproximado possível, tecnicamente falando, embora seja leigo e não estudioso da área, mas que procuramos aprender o máximo possível pelo que aconteceu com a minha esposa. Então, eu não sou obrigado aqui a usar um termo técnico 100% dentro da área médica, mas o que eu aprendi, que me falaram, foi exatamente isso, que ela tinha um cisto aracnoide temporal no lobo frontal esquerdo. Falei uma língua estranha aqui hoje, né? Ela tinha um cisto aracnoide temporal no lobo frontal esquerdo, aqui nessa parte, e que esse cisto era um cisto congênito. Nasceu com ele a má formação do folículo e ela não iria, aquilo ali era benigno e que não tinha problema, que ela poderia morrer de velhice com esse cisto, mas que tinha uma hipertensão intracraniana e que teria que ser operada naquele momento, porque senão ela iria ao óbito, porque a expansão do ventrículo era muito grande e que iria comprometer toda a parte nobre do cérebro, empurrar contra o cerebelo e levá-lo à asfixia e óbito, se não interrompesse aquele processo através da colocação, derivação de uma válvula que seria colocada em um dos ventrículos e ligada por debaixo da pele a um outro órgão chamado peritônio. E eu disse, doutor, não tem outro jeito? Ele disse, não, tem que operar. E então nós tivemos que autorizar para a compra de uma válvula, porque era uma prótese, e tínhamos o plano de saúde não cobria tudo, e nós autorizamos, e o médico fez a primeira cirurgia no cérebro da minha esposa, dia 17 de dezembro de 94. Amados, vocês imaginam, você está com uma esposa, meu filho, 1 ano e 9 meses, passar por uma cirurgia na cabeça. Minha esposa tinha uma saúde invejável, nunca tinha tido nenhum tipo de problema e de repente já estava passando por aquela situação. O médico operou no dia 17 para o dia 18, ficamos numa madrugada de angústia com aquela situação. No outro dia ela passou a manhã no CTI e em seguida foi para o quarto na parte da tarde. Natal passamos em casa e Ano Novo. E a minha esposa então volta a passar mal, com tonteiras, com fraqueza. Levamos ela no início do Ano Novo, 1995, e quando chegou lá, ficou em observação, e do dia 13 para o dia 4, eu estava ao lado dela quando começou a passar mal novamente, entrou em convulsões, e os médicos chegaram amanhecendo, e quando viram, disseram, tem que operar ela agora, porque senão ela morre. Eu disse, não é possível. E levaram, irmãos, para vocês terem ideia, houve um descontrole, a convulsão era algo terrível, era como se ela tivesse um olho para essa direção e o outro para outra direção. E levaram ela para o centro cirúrgico e fizeram a segunda cirurgia na cabeça da minha esposa.
E a situação começou a se complicar, minha esposa entrou em coma. E eles fizeram mais uma tomografia e descobriram que a válvula estava mal posicionada. Fizeram a terceira cirurgia na cabeça da minha esposa. E cada vez que eles abriam em cima, eles tinham que fazer uma cisão aqui embaixo, para que pudesse então ligar o catéter, porque passa aqui por dentro, para drenar o excesso do líquido por causa da hipertensão intracraniana. E a gente começou a ficar angustiado com aquela situação, porque vi que já estava perdendo o controle. Quando foram fazer uma outra tomografia, descobriram que a minha esposa estava com uma hipertensão novamente, voltou de cefalia, e eles então operaram a cabeça da minha esposa pela 4ª vez. E quando eles operaram a cabeça da minha esposa pela 4ª vez, esperaram o equilíbrio, porque o cérebro da gente é como uma gelatina, e se ficar a gente chama de craniotomias, e fica essas intervenções, pode comprometer as áreas nobres do cérebro, e foi isso que começou a acontecer. E eles começavam a colocar válvulas de baixa, média e alta pressão. Ora, quando é mais comum que seja numa criança nascer com hidrocefalia, e normalmente vem com um diagnóstico, e às vezes até com tumor, e o que não seria diferente na minha esposa. E eu quero dizer para vocês que os médicos estão procurando o tumor até hoje, porque ele desapareceu do cérebro da minha esposa. Eu me lembro que ele disse assim: nós vamos ter que fazer um exame com mais precisão para descobrir onde está esse tumor, porque, irmãos, até hoje ficou sem diagnóstico. Mas lembra do que a missionária disse? Que o Senhor tinha queimado aquele tumor. E que eu ia me alegrar no resultado de um exame, e os médicos realmente não acharam. Agora, por que essas complicações todas? Quando Lázaro estava doente, que mandaram avisar Jesus, Jesus disse assim: eu vou ficar mais 2 dias. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não dá para entender os desígnios de Deus. Quando Ele quer manifestar a glória, deixa Deus ser Deus. Apenas confie nele. Se dependesse de mim, minha esposa não estava sendo operada. Mas estávamos ali, dentro da razão, tentando salvar minha esposa. Afinal, Deus também levantou os médicos para nos ajudar. E eu quero aqui dignificar a classe médica, porque entendo que Deus deu sabedoria a eles para isso também. Então, o que acontece? Os médicos estavam fazendo de tudo. Ora, o bebê, o crânio vai aumentando, porque está em formação e é muito molinho. Mas no caso da minha esposa, já tinha 30 anos, o crânio estava formado. Então, imagina uma pressão. Aí, quando eles trocavam a válvula, murchava o cérebro. Que eles colocavam de baixa pressão e ficavam fazendo teste. Então, ora o cérebro murchava e ora estendia. É como se você pegasse uma folha de papel e amarrotasse, fizesse isso com uma folha de papel. Quando você tira a folha de papel, como é que ela fica? Cheia de ranhuras, Fica toda amarrotada. O cérebro da minha esposa é como se estivesse, não literalmente o termo que eu estou usando, mas é como se estivesse acontecendo isto. Então, os médicos, depois de trocar mais uma válvula, foram fazer uma outra tomografia e o efeito foi inverso, esvaziou demais. Então eles fizeram a 5ª cirurgia na cabeça da minha esposa. Depois disso, não dá tempo para a gente contar detalhes aqui tudo, eles fizeram a 6ª cirurgia na cabeça da minha esposa. E depois fizeram uma 7ª cirurgia na cabeça da minha esposa. 7 cirurgias. Na 7ª cirurgia, os médicos então colocaram um dreno aqui, externo, e colocaram um frasco para fazer os testes, para não ficar abrindo toda hora, para tentar drenar e equilibrar o líquido, encontrar um equilíbrio do cérebro com a passagem do líquido, passando pela válvula e encontrando o equilíbrio necessário. E eles então deixaram aqui externo. Mas o pior ainda estava por vir.
Realmente não é para falar amém mesmo, não. Daqui a pouco eu digo que o melhor também vai estar por vir. Mas ainda tinha coisas ainda para piorar. E então, ela ficou uns dias ele fazendo um teste aqui, e eu preocupado com infecção, ela estava dentro do hospital, mas não deu outra, irmãos. Ela pegou uma infecção no hospital, e com essa infecção, que eu chamo de meningite, aí complicou tudo. Colonizou através do catéter, e eles disseram assim: Mardiel, que eu entendo de meninge infeccionada, ou vírus na meninge, eu não posso entender outra coisa. Eles disseram assim para mim: nós vamos ter que operar a cabeça da tua esposa mais 2 vezes. Sabe por quê? Ela voltou à hidrocefalia, minha esposa com a meningite, pegou uma pneumonia de altíssimo grau, e ainda uma infecção urinária. Você deve estar assim, só isso? E eles disseram assim: nós vamos ter que operar a cabeça da tua esposa mais 2 vezes, porque ela está com 2 válvulas, ela está com uma válvula no cisto, e ela está com uma válvula no ventrículo, e nós vamos ter que tirar essas válvulas, porque ela não pode ter corpo estranho com essas infecções todas, essas próteses, e operar a cabeça da minha esposa mais 2 vezes, fazendo um total de 9 cirurgias no cérebro. Aí, a situação se complicou mais ainda. Eles não conseguiam debelar a infecção e fizeram a 10ª cirurgia na cabeça da minha esposa. Essa foi mais grave, porque, se é que eu posso dizer mais grave, né? Eles fizeram uma abertura aqui na parte frontal do crânio da minha esposa, e ela ficou com essa parte frontal, num comprimento aproximado deste aqui, 40 dias. Colocaram um catéter na meninge para lavar com antibiótico, e colocaram um catéter no ventrículo para drenar o excesso do líquido. E minha esposa já estava vegetando. Aí começou outros problemas, além de pneumonia, além de problemas de infecção urinária, a hidrocefalia e a meningite. Começou a abrir feridas pelo corpo da minha esposa. Aqui no cóccix, um buraco desse tamanho, a gente chama de escara, pedaço de orelha. Quando eu entrava no CTI, aqui, irmãos, se desfazendo a orelha da minha esposa, feridas aqui pelas pernas, minha esposa toda entubada. Como eu poderia amar uma esposa assim? Como eu poderia continuar amando uma esposa assim? Eu acredito que seria o fim da linha, porque era algo horrível. E nutria uma esperança dentro de mim, porque a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. E eu estava amando a minha esposa quando não era para ser amada mais, no que tange aos olhos físicos. Aqui a gente quer retribuição de quem a gente gosta, e a gente quer também que a pessoa retribua qualquer coisa que a gente faça. Ela passou 40 dias ali, entre a vida e a morte. Depois os médicos disseram, se tornaram meus amigos, disseram assim, eles diziam assim: por que ela não morre? A gente não entende por que ela não morre, porque é uma situação que já era para ela ter morrido. Mas Deus dizia para mim: ela não vai morrer. Confie, porque é para a minha glória. Até então eu estava sendo auxiliado por amigos, por pessoas que já estavam orando. Eu não conseguia ir em casa, e a gente então estava ali vivendo aquele terror. Eu não conseguia ver meu filho direito, eu vivia dentro do hospital, a empresa eu já tinha largado, eu não estava conseguindo fazer mais nada, porque eu estava concentrando todas as minhas forças na minha esposa para tentar reverter aquela situação. E
a vida financeira começou a ficar prejudicada também, porque eu comecei a gastar dinheiro com essa situação. Cada válvula, há 12 anos atrás, me custava R$ 1.600. Imagina quantas válvulas a minha esposa colocaram na cabeça dela. Só aí já está em 10 cirurgias. Aí cada vez que eles operavam, eles colocavam válvula. Se hoje é dinheiro, R$ 1.600, imagina naquela época, há 12 anos atrás. E depois dos 40 dias, eu não tenho um tempo para contar o que Deus fez para combater essa meningite e reverter o quadro. Os médicos, depois disso, amados, ainda operaram a cabeça da minha esposa mais 2 vezes. 12 cirurgias na cabeça da minha esposa. Esta semana passada eu estive com o médico que operou a cabeça da minha esposa 12 vezes e eu fui pegar um depoimento dele para, não que seja dar mais credibilidade ao nosso testemunho, mas para que, assim como a gente filmou e tirou fotos, para que as pessoas vejam mesmo que tem um depoimento de médicos, nós pegamos de médicos, pegamos de enfermeiros, para testificar, para testemunhar do momento tão difícil que a gente passou. E eles disseram assim para mim, depois de operar a 12ª cirurgia, a cabeça da minha esposa, porque eles tiveram que colocar as válvulas novamente, eles disseram: Mardiel, infelizmente está sepultada cirurgicamente a sua esposa. Você vai ter que levá-la para casa, porque nós não podemos fazer mais nada. Mas minha esposa entrou andando aqui, nós não podemos fazer mais nada. Então já era uma situação que se agravava mais do que nós podíamos suportar. Minha esposa já estava com o caso perdido diante da medicina. E eu então mandei chamar o Dr. Paulo Niemeyer. Ele é o maior neurocirurgião da América Latina. Chamei o Dr. Paulo Niemeyer. Quando ele chegou na clínica, ele disse assim: Mardiel, eu não posso fazer nada pela sua esposa, porque o quadro dela é irreversível e você vai ter só mais despesas, porque para mim é algo que já está fora do controle da medicina. Então acho melhor você levá-la para casa, porque se você mantê-la aqui, ela vai ter mais infecções, só vai piorar o quadro. Então, por que eu chamei o Dr. Paulo Niemeyer para poder ver a minha esposa se ela estava sendo assistida por uma outra equipe médica? Porque eu achei que tinha tido erro médico. Eu achei que tinha tido erro médico. E chamei um outro médico para fazer uma comparação. E hoje eu entendo muito bem, vou dizer daqui a pouco por que eu estou falando isto. E o médico, então, atestou que não podia fazer mais nada pela minha esposa. Eu, então, abri um processo na justiça contra os médicos e a clínica. Naquele momento, eu estava sem muito entendimento. E eu queria solução para o problema da minha esposa. Porque achei que houve negligência, que tinham se perdido, porque a hora operava de um jeito, operava de outro, e eles foram se perdendo. E dizem que é uma cirurgia aparentemente simples, mas que toda cirurgia tem risco. Mas o que acontece? Eu, de madrugada, mas antes de eu ir de madrugada buscar o Senhor, eu tinha aberto um processo e vim aqui a Belo Horizonte. Eu vim porque eu tenho um irmão aqui que ele foi o médico que inaugurou uma das maiores medicinas da América do Sul, aqui em Belo Horizonte, a medicina legal, Dr. Cristobaldo Mota de Almeida. Ele tem uma larga experiência, professor de medicina, já se formaram muitos médicos no Brasil e no exterior, através do meu irmão, porque ele é professor de medicina. E eu então, a quem fui buscar ajuda? Fui buscar ajuda em meu irmão. Afinal de contas, meu irmão vai me dar alguns esclarecimentos de tudo que eu estou vivendo. E então conheci aqui em Belo Horizonte o doutor Emílio Epifânio Bicalho.
se não me engano, um dos maiores médicos, neurocirurgião, perito em erro médico do Brasil, professor de medicina pelo Brasil afora, e Dr. Bianetti, com uma larga experiência no Canadá. Eu estou falando isso para vocês, por quê? Para que vocês vejam que eu busquei recursos dentro da medicina. Eu não fui a qualquer lugar, numa esquina, para dizer aqui hoje que eu estou trazendo um testemunho do que Deus fez, senão que eu busquei os melhores médicos, né? Ou dentre os melhores médicos, eu busquei ajuda para solucionar o problema da minha esposa. E esses 3 médicos aqui, por isso que eu perguntei se meu irmão estava aqui hoje, esses 3 médicos também, eles não tiveram pessoalmente lá na clínica para ver a minha esposa, mas por causa do laudo e por todos os exames, eles também me disseram, a exemplo do Dr. Paulo Niemeyer, que não tinha mais jeito para minha esposa. Era um quadro irreversível, pelo qual ela iria vegetar para o resto da vida. Ora, eu estou falando desses médicos e digo a vocês que eu estou falando também dignificando a medicina, enaltecendo e dizendo que esses médicos deram diagnósticos corretos, como penso que o médico que nós abrimos o processo na justiça contra ele, na época estávamos ainda com ressentimentos no coração, e é muito difícil você entender que tem um propósito de Deus enquanto você está no meio de uma situação que você não está vendo saída, sofrimento demais. Então, as emoções da gente, psicológico da gente, fica muito afetado. Mas eu cito esses nomes entendendo que são médicos muito corretos, médicos que têm a ciência médica e que eu os parabenizo porque dentro da possibilidade deles, eles fizeram tudo o que podiam. Mas eu disse uma coisa para eles: eu sirvo um médico que é médico dos médicos. Ele é médico por excelência. E eu disse, só ele tem a última palavra. Voltei para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, antes de montar esse mini hospital em casa, eu estava dormindo na casa da minha irmã, porque eu não conseguia nem em casa. Quando eu colocava os pés em casa, talvez para pegar roupa, alguma coisa assim, que eu abri o guarda-roupa, que olhava as roupas da minha esposa, eu sentia o cheiro da roupa dela, e aquilo ali me levava uma emoção muito grande. Meu filho não podia estar comigo, os parentes cuidavam dele, e eu não conseguia nem ficar em casa. Eu ficava na casa da minha irmã, ou dentro do hospital. Às vezes ficava uma semana dentro do hospital, e parecia que eu estava saindo de um presídio, quando saía de lá. E eu, numa madrugada, amados, eu estava orando ao Senhor. Foi aí que eu comecei a realmente perseverar, crendo que Deus ia fazer algo tremendo na minha família. Eu, de madrugada, eu estava orando ao Senhor com toda a angústia da minha alma. E Deus me respondeu. E Deus me disse que ela não ia morrer, mas ia viver. E nós iríamos entrar na casa dele, casa de justiça, e iríamos louvar o seu nome. Deus me falou isso numa madrugada, e eu então me levantei a partir dali, e eu comecei a apregoar que Deus tinha um propósito dentro da minha casa, que Satanás não ia destruir minha família, mas Deus ia nos dar uma grande vitória. Montei um mini hospital em casa com 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma fonoaudióloga. Comecei a gastar por mês R$4.000
há 11 anos atrás, para cuidar da minha esposa. Ela estava com a sonda nasogástrica, com a sonda vesical, e ali então começou todo o tratamento de cuidado, ela vegetando em cima de uma cama. Eu mesmo ajudei a ficar tratando aquela escara no cóccix da minha esposa, a ficar cuidando dela. E então ligam para minha casa e dizem assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, enquanto nós não destruirmos a tua mulher, nós não vamos sossegar. Aí eu comecei a abrir os olhos para o mundo espiritual. Enquanto nós não acabarmos com a tua mulher, nós não vamos sossegar. Tinha gente fazendo coisa ruim, batendo tamborzinho lá para matar a minha mulher. E aí nós começamos a despertar para essas coisas. Vários telefonemas anônimos dizendo que ia destruir a minha família. E batiam o telefone e a gente não tinha ideia, porque eram vozes que não reconhecíamos. Já não bastasse o sofrimento todo que nós estávamos vivendo, amados. Agora tem gente ligando dizendo que vai acabar com a minha família. Infelizmente o mal existe. A inveja, o ciúme, as pessoas não querem que você prospere, não querem que você seja feliz. E tinha alguém querendo destruir a minha família. Aí chega um pastor na minha casa, e engraçado, eu não era muito de oração, não era de vigílias, jejum então. Aí começa esse irmão aqui, orar, jejuar 40 dias, vigílias e vigílias em casa. E começamos a buscar o Senhor, afinal de contas era uma situação que era uma batalha espiritual. Então nós começamos a buscar de todo o nosso coração o Senhor, e vai então um grupo da igreja, dentre tantos outros que iam para interceder por nós, e vai um grupo lá em nossa igreja para orar por nós. E quando chega esse grupo lá na igreja para orar por nós, um pastor diz assim para mim: irmão Mardiel, por que você está com ódio no coração? Deus manda você perdoar os médicos. Deus manda você arquivar o processo na justiça. E Deus manda você se matricular num seminário, porque no dia da tua formatura, a tua esposa vai entrar com você lá. Aleluia! Foi uma profecia louca, não foi? Mas eu fui mais louco ainda porque eu acreditei. E naquela noite eu me prostrei diante do Senhor, liberei o perdão, pedi perdão ao Senhor, liberei perdão aos médicos. E eu comecei a entender que era uma situação espiritual e que os médicos não tinham culpa de nada. Por isso que eu fiz questão de dar o nome deles aqui, porque eles não tinham culpa. Na verdade era uma ação do mal, mas que Deus ia transformar essa maldição em bênção. E eu então perdoei os médicos naquela noite. E eu então naquela noite, eu disse: Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. E no outro dia fui buscar a justiça e mandei arquivar o processo na justiça. Os advogados ficaram muito chateados, mas eu disse: arquive, porque Deus mandou eu arquivar esse processo. E naquela mesma semana eu procurei um seminário e fui me matricular. Ora, tinha eu cabeça para ir fazer bacharel em teologia com a mulher em coma. Minha esposa estava em coma. Minha esposa não movia um dedo. As enfermeiras tinham que virá-la chama de decúbito, de hora em hora tinha que virar, porque eram muitas feridas e poderiam abrir outras feridas no corpo dela. E estava Deus mandando eu ir para um seminário. E eu fui para o seminário. Quando cheguei no seminário, o professor, o secretário, eu fiz a entrevista, né? Fizemos lá uma prova lá que eles nos dão. E na entrevista ele disse, quando ele olhou o meu histórico, ele disse: você não tem condições de fazer seminário. Você está perdendo seus bens. Sua mulher está em coma e você ainda quer estudar. Você não vai conseguir ir até o final.
Olha, eu até entendo a palavra dele, ele estava preocupado por causa do desgaste psicológico. E ele sabia que eu não iria humanamente suportar. E eu disse assim para ele: secretário, eu não vim aqui porque gosto de seminário. Eu não vim aqui porque estou querendo apenas um diploma ou porque eu acho legal. Eu vim aqui porque Deus mandou. E se Ele me mandou vir, Ele vai me dar condições para ir até o final. Então a fé é isso, amado. Você começa a andar independente das circunstâncias. Tem pessoas que ficam assim: depois que Deus me abençoar, eu vou me entregar para Ele. Depois que Deus fizer a obra e me tirar dessa situação, aí eu vou dizer: pastor, estou aqui do seu lado para fazer a obra. Não! É agora! É nesse momento que você tem que se disponibilizar, porque enquanto você andar, Deus vai trabalhando por você. Aleluia! Está um homem aqui que resolveu obedecer. A obediência agrada a Deus. Se você ficar colocando os questionamentos, que você está com problema com família, você está com problema financeiro, você está com problema de enfermidade, você está com problema de tempo, ora, amados, você está priorizando as coisas desse mundo, e o Senhor Jesus disse que primeiro é o reino dele, e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então entregue primeiro a tua vida, coloque o Senhor como prioridade na sua vida. É o Senhor que tem que ser o primeiro, é Deus que está em primeiro lugar. Obedeça a Ele, porque eu tenho certeza que Ele fala contigo, eu tenho certeza que Ele te chama. Então diga: eis-me aqui, Senhor, faça o teu querer em mim. Foi isso que eu resolvi fazer. E eu comecei a estudar. E olha só o que começou a acontecer dentro da minha casa, coisas horríveis. Parece que é assim que quando nós começamos a atender o chamado de Deus e começamos a negar a nós mesmos, olha, as coisas parecem que pioram mais ainda, né? A luta vem, a adversidade parece que aumenta. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, olha, as adversidades e as lutas são apenas aprendizados pelas quais nós devemos passar para crescer diante do Senhor, para que não confiemos em nós, mas naquele que ressuscita os mortos. É quando não há força em nós, é quando não há inteligência, saber, é quando você diz: eu estou andando somente pelo Senhor, porque não há força em mim, é que Ele diz: vai nessa força que eu sou contigo. E eu comecei a andar por fé, eu comecei a acreditar, eu comecei a chamar a existência, eu comecei a usar a fé de Abraão, eu comecei a chamar a existência as coisas que não existem como se já fosse hoje, porque eu disse: se é para a glória de Deus, então eu quero ser participante para que Deus seja exaltado através da minha vida. E aí, meu amado, Deus vai abrindo o mar, Deus vai derrubando muralhas. E Ele vai manifestando poder e glória na nossa vida. Mas olha só o que aconteceu. Eu estava sentado na sala, na poltrona. Minha mãe, ela está aqui nesta manhã. Minha mãe estava na cozinha e minha esposa no quarto, em coma, com uma enfermeira. De repente, isso dentro de pouco espaço de tempo, uma explosão dentro da minha casa. Sabe o que explodiu? Uma panela de pressão. Eu pergunto às irmãs aqui: é comum panela de pressão explodir? Não é, né? Mas tinha que explodir exatamente naquele momento que eu estou passando por aquela desgraça toda. Não podia explodir numa outra hora aqui. Porque começou a juntar muita coisa ruim. Ora, eu estava com uma esposa operada 12 vezes na cabeça, em coma. Eu já tinha vendido a empresa, gastando o dinheiro todo. Não tinha mais saída para o nosso problema. E agora
uma panela de pressão, acabou com a cozinha inteira. Mas a minha mãe ficou preservada porque o anjo estava ali ao lado para cuidar dela. Aleluia! Porque Deus sabia que minha mãe ia ser um instrumento muito importante no meu ministério, na minha família. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. E Deus preservou, irmãos, acabou com a cozinha inteira. Minha mãe estava ao lado do fogão, ela não teve um arranhão. O diabo tentou, mas ele não conseguiu. Mandei ajeitar a cozinha. Aí passou mais um tempinho. Olha só o que eu fiz. Eu estava naquele momento, eu tinha investido em alguns carros. E eu estava com 4 carros. E eu vendi um carro, vendi outro carro. Eu estava cuidando da esposa. E eu peguei parte do dinheiro de um dos carros. Peguei uma outra parte emprestada com o banco. E olha o que eu fiz. A empresa que eu já tinha vendido era do ramo de autopeças. E fui abrir em outro ramo, na área de transportadora. Disse, eu vou me levantar, porque senão eu estou gastando muito dinheiro com a minha esposa e achei que eu podia fazer aquilo. Então fui abrir uma nova empresa, uma firma, e comprei então uma Kombi 0 km. Hoje um valor aproximado de 35 mil reais. Comprei a Kombi 0 km. Então eu disse, bom, com essa Kombi eu vou agregar uma empresa, estou com firma aberta, e vou manter a minha esposa por causa dos cuidados diários que eu tinha com ela. Ora, amados, a Kombi estava com licença de para-brisa. A minha esposa estava tetraplégica, eu tenho um laudo lá, tetraplégica. Até a cabeça dela fazia assim, ó. Não podia colocar ela sentada, então nós precisávamos de uma cadeira especial. E tem uma instituição filantrópica lá no Rio de Janeiro chamada BBR, e nós fomos então buscar uma cadeira de rodas especial para minha esposa, para que pudéssemos então cuidar dela. Eu peguei a Avenida Brasil, e na altura da Penha, quando eu estou reduzindo a marcha, preste atenção, não tinha nem placa no carro, licença de para-brisa. Eu tinha acabado de comprar o carro, zerinho. Minha esposa estava em coma. E eu estou reduzindo a marcha, quando de repente um ônibus sai da seletiva. Você já deve estar imaginando, vem coisa por aí. E vem mesmo. Sai um ônibus da seletiva para ultrapassar um outro ônibus. Na verdade ele estava errado, porque ele não podia sair da seletiva. E aí eu reduzo no engarrafamento. Ele não consegue ultrapassar. Quem ele encontra pela frente? O Mardiel. Irmãos, acabou com a minha Kombi 0 km toda. Eu tinha comprado para agregar, para cuidar da minha esposa. Eu estava indo buscar uma cadeira de roda. O inferno estava aceso. O ônibus saiu, bateu na Kombi, ela sofonou, 90% de perda, bateu no outro ônibus e fugiu. Mas eu fiquei de pé para a honra e glória do Senhor. Ele estava querendo acabar com a gente mesmo. Não podia, tentava nos bens. Eu saltei da Kombi, não tive um arranhão. Peguei uma carona no caminhão de lixo e fui atrás desse ônibus que ele estava fugindo. Quando eu cheguei, olha que ônibus era. Um ônibus pirata. Não tinha registro nenhum. E ainda me ameaçaram de morte. Disseram, se você tentar alguma coisa, nós vamos te pegar. E eu vi meu dinheiro indo pelo ralo. Perdi tudo. Voltei a pé para casa. Aí, cadê o sonho de levantar recursos para minha esposa? Mas até ali eu não estava murmurando, nem blasfemando contra Deus. O que nós fizemos? Deus proverá. E mais à frente, então, eu já não tinha mais emprego. Eu não tinha mais como gastar com a minha esposa. Passaram-se 3 meses.
mais 2 meses, 5 meses, minha esposa passa mal novamente. Quer dizer, na verdade ela já estava numa situação que não era agradável. A hidrocefalia voltou. Eu falei, não é possível. E aí então ela entrou semi-morta no hospital. Já levamos ela para um outro hospital. E quando chegou lá o médico disse, essa entra e não sai. Minha esposa ela encolheu, hidrocefalia, pneumonia, infecção urinária e desidratação. Ela encolheu, os médicos disseram assim, olha, não espere nada de nós. Ela já estava com 12 cirurgias, e eles disseram, vamos operar mais uma, ela pode morrer no centro cirúrgico, e se não acontecer isso, não espere nenhuma melhora, porque o caso para nós já é perdido, mas nós vamos tentar alguma coisa. E operaram a cabeça da minha esposa, a 13ª cirurgia. Um dos maiores nomes lá no Rio de Janeiro, Dr. J. Francisco Salomão, um dos médicos que mais opera a cabeça no Brasil. Ele operou a cabeça da minha esposa 13ª vez. Levamos a minha esposa para casa de novo, em coma. Mas eu estava indo trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, olha só o que aconteceu. Meu cunhado diz assim, Mardiel, volta para casa que sua casa está pegando fogo. Falei, não é possível. Volta para casa que sua casa está pegando fogo. Nós já mandamos chamar o bombeiro. Sabe, irmãos, é para você chutar o balde. Eu não aguento mais. Eu peguei o carro, era 20 minutos do trabalho até a minha residência. No meio do caminho, eu ouvi uma doce voz. E essa doce voz, que eu posso dizer nessa manhã aqui que era a doce voz do Espírito Santo, disse a mim assim, louva o meu nome. Senhor, como é que eu vou te louvar com a minha casa pegando fogo? E a voz voltou a repetir-se lá dentro do meu ser, louva o meu nome. Eu disse, Senhor, está difícil, louva o meu nome. E eu então liguei o rádio do carro e comecei a louvar o Senhor. E quando eu adentrei no condomínio onde eu morava, eu alcei minha voz e disse assim, Deus, que o céu seja um testemunha, e todo mundo espiritual, que ainda que eu chegue diante da minha casa e a encontre no pó, eu ainda assim te louvarei. Aleluia. Sabe por quê, Deus? Eu não te louvo nem te adoro pelo que o Senhor me dá. Eu te louvo e te adoro pelo que o Senhor é. Pode o diabo tentar tirar tudo que está à volta de mim, mas não vai conseguir tirar Jesus do meu ser. Nós vivemos num país tão consumista que achamos que quando estamos passando por alguma dificuldade, Deus não está conosco. E eu aprendi a descansar no Senhor. E ali então, quando cheguei à porta da minha casa, claro que não estava no pó, porque ajudaram, o bombeiro se demorou, mas um vizinho que tinha lá experiência no exército, conseguiu apagar o incêndio, um botijão de gás pegou fogo. Estava se alastrando na minha casa. E levaram a minha esposa por cima do muro em coma. A rua, uma multidão na rua. E quando eu cheguei, todo mundo devia estar pensando, é hoje que ele vai chutar o balde. Estava a minha família também, que está presente aqui nessa manhã, e eu disse assim, Deus proverá. Deus proverá. Eu mantive toda a calma. Ajeitamos novamente a casa e continuamos estudando, prosseguindo. Amados, várias pessoas nos ajudaram. Eu tive um casal que foi muito presente na nossa vida, o Norival e a Noemi. Eu tive um outro amado irmão
que esteve no seminário comigo o tempo inteiro, o Alfredo, que hoje também é pastor. E muitas igrejas, um povo de Deus orando por nós, e a gente ali lutando e perseverando em todas as instâncias. E aí a situação foi agravando mais ainda. E aquelas ameaças, jogavam macumba em cima da minha casa, ligavam dizendo que ia acabar com a minha família. E eu dizia assim: Jesus te ama, e eu também. Em vez de eu amaldiçoar, eu abençoava quando ligavam para minha casa. Mas eu estava tendo muitas perdas, e o que aconteceu? Ora, ligaram para pessoas que estavam me ajudando e disseram assim para elas: olha, se você continuar ajudando, nós vamos te pegar na rua. Aí as pessoas paravam de me ajudar, com medo. Era uma batalha muito grande. Eu fui e peguei um carro emprestado. Você deve estar assim: que amigo é esse? Que ainda te emprestou carro nessa situação. É corajoso demais. E ele me emprestou um carro, porque eu fiquei sem carro. E eu precisava estar me locomovendo para vários lugares. E esse amigo então deixou um carro comigo. E eu ali, com aquele carro, indo para o seminário, farmácia, hospital, cuidando da minha esposa. E aí, quando eu estou indo para o seminário à noite, minha mãe estava comigo. Eu parei numa clínica para minha mãe ver um sobrinho. Eu ia deixá-lo na casa da minha irmã. E eu estou olhando para um lado, vi um senhor de cabelos grisalhos, vi um jovem, e eu olhei assim e disse: bom, eles devem estar esperando algum parente aí. E minha mãe nada de vir, eu apressado. Alguém pode ter alguma revelação aqui nessa manhã? O que aconteceu? Gente, quanta revelação aqui, pastor Márcio. Essa igreja mesmo aqui é cheia do fogo do Espírito Santo. Quando eu salto do carro para ir apressar minha mãe, um assalto. Aí eu: o quê? Falei: esse carro não é meu não. Ele passa, eu vou te atirar. Aí eu disse assim: Deus, já me levaram tudo que eu tinha, agora estão levando até o que eu não tenho. Sabe que carro que eu estava? Um Fusquinha. Sabe qual era o carro da minha irmã? Minha irmã estava com um carro à frente do meu, ela estava num trailer. O carro da minha irmã era uma Blazer. Eles resolvem levar o Fusquinha. Eu comecei a pensar: se eu estou na Blazer, eles levam o Fusca. Aliás, se eu estou na Blazer, eles levam o Blazer e deixam o Fusca. O negócio era comigo, não era com o carro. Aí passou esse momento, e eu então fiquei sem carro. Quem manda ele também, esse amigo, querer me prestar carro, né? Eu acho que se você não ia querer ser meu amigo naquela época, ia nada. Aí resolvi andar com outro carro. Um carro do meu outro amigo, que era seminarista. Sabe o que aconteceu? Vocês estão afinados hoje. Roubaram o carro também porque eu estava com meu amigo. Eu não sei qual é o teu problema aqui nessa manhã, mas o meu estava brabo. Eu com a mulher em coma, e perdendo tudo, e roubando ainda até o que eu não tinha. E quem se aproximava de mim, tiravam também. A situação piorou. Passaram-se 2 anos da minha esposa em coma. E 2 anos não são 2 dias, nem 2 meses. 2 anos minha esposa em coma. E voltou a hidrocefalia de novo. Aí nós a internamos à beira da morte. Olha o que aconteceu. Os médicos operaram a cabeça da minha esposa mais 3 vezes. 3 vezes. Fazendo um total de 16 cirurgias na cabeça da minha esposa. A ponto do médico dizer assim: eu não toco mais a mão na cabeça da menina, que eu conserto de um lado, estraga do outro, conserto do outro, estraga do outro. Chega! Está comprometendo até a profissão dele. Eu não aguento mais. Ele disse assim mesmo: não entendo o que acontece. É um negócio inexplicável. Era uma batalha espiritual. Não era uma enfermidade física. Mas olha, quando o nosso general entra em batalha, ele não perde a guerra.
não perde. Porque eu resolvi entrar como intercessor e na brecha. Eu me lembro que uma vez eu tive uma visão que o diabo tentava entrar em mim. E eu perguntava a Deus por que ele entrava e era rebatido, entrava e era rebatido. E o Senhor dizia assim: sabe por que o diabo não consegue tocar em ti, em você? Porque tu estás na minha presença. O segredo é ser fiel ao Senhor. Independente de qualquer circunstância, amados, eu resolvi ser fiel ao Senhor e obedecer, estar na presença dEle. E o que aconteceu? Aquela situação foi se estendendo ao 3º ano. E no 3º ano eu já não tive mais moradia. E eu perdi então moradia. E sabe onde que eu fui morar? Na casa da enfermeira. Pastor, isso é fundo de poço. Não que eu queira desmerecer a enfermeira, mas pelo padrão que eu tinha, né, quem é que quer descer? Então, só que não era uma casa. E eu louvo a Deus porque Deus escolheu as coisas humildes para manifestar a sua glória. Deus escolheu essa enfermeira cristã para que nós fôssemos para aquela casa. E sabe aonde que eu e minha esposa ficamos? Era gente muito simples. Muito simples. Eles só tinham um quarto, uma pequena sala, uma garagem e uma cozinha. Minha mulher ficou na garagem. O marido dela disse: se o senhor não se portar, ele não era cristão, se o senhor não se portar, a gente levanta uma parede na garagem, coloca a sua esposa, o senhor monta o mini hospital na garagem e eu vou ter que ceder a cozinha para o senhor dormir. E Deus disse assim para mim: é mais uma experiência, desça mais um pouco, porque tem um tempo para a tua aflição. E eu vou te levantar, e no lugar de vergonha eu te darei dupla honra. Porque te importa passar por lá, ainda que tu penses estar sendo humilhado. E eu desci, amados, porque aquele homem não era cristão, para que Deus manifestasse um milagre dentro da casa dele. E eu fiquei lá, mas antes disso, eu me lembro que antes de eu ir para esta garagem, a minha sogra esteve na minha casa, e eu até entendo o desejo dela de querer nos ajudar. Ela esteve na minha casa para que tirasse a Mary de mim, porque não tinha mais jeito para minha esposa, e todo mundo sabia que ela ia morrer por causa do quadro que era irreversível. E ela então foi buscar a filha dela para que eu a liberasse. Mas eu disse assim: mas por que? Ela disse: porque eu estou liberando você, para você fazer o que você quiser. Bom, ela estava me dando o direito de arrumar outra mulher. Porque ela disse assim: você é muito novo, você está com 30 anos, eu estou com 42 anos hoje. Eu só perdi os cabelos, nada mais. E ela disse: você tem todo o direito de reconstituir família novamente, porque a gente sabe que não há mais jeito por causa da minha filha. E eu disse para ela: sabe, eu acho que muitos maridos diziam assim: ô sogrona boa, hein? Essa sogra é muito boa, porque tem marido mandando mulher embora em pé, quanto mais doente, e a sogra pedindo. Então ela estava querendo me ajudar, e ela disse: pode liberar. Eu disse: eu não posso liberar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu fiz um voto diante do altar, e eu disse diante de todas as testemunhas, diante do céu, que era na riqueza e na pobreza, e eu estou na pobreza com a sua filha. Eu disse que era na alegria e na tristeza, eu estou na tristeza com a sua filha. Eu disse que era na saúde e na doença, eu estou na doença com a sua filha. Portanto, eu quero dizer para a senhora, com toda a sua boa vontade, que só a morte nos separa. Aleluia! Como é que eu podia manter fidelidade com uma esposa que estava há 3 anos em coma e ainda pessoas querendo me ajudar
E eu com gastos, olha, eu gastava R$ 4.000 por mês com a minha esposa. Eu sei que ela ficou bem cara. A mulher ficou cara aberta. Eu gastei em torno de R$500 mil com a minha esposa. Tem marido que não quer gastar R$1 com a mulher. Ainda está mandando embora. Tem mulher que está mandando o marido embora de graça. Sabe, irmãos, a gente tem que preservar o amor, a unidade, a fidelidade e a aliança que a gente faz diante do Senhor. O casamento é algo instituído por Deus e que Deus se faz presente nesta aliança, porque a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. E essa aliança ela é eterna em Deus. Então, enquanto ela estava viva, eu tinha que ser fiel à minha esposa. E eu não abri mão disso. Ser fiel, fiel a ela, fiel a Deus. Amando quando não podia ser amado. O problema é que você só ama se alguém te retribuir. Mas eu quero dizer para você que Deus, quando nos amou, Ele nos amou sem retribuirmos. E mais, Ele nos amou tanto que ofereceu Jesus para morrer por nós. O mistério do amor no casamento é esse. Você se doa pelo outro. Você entrega a sua vida pelo outro. Isto é amor. É quando você não espera retribuição. É o amor altruísta. E eu estava me entregando neste amor ágape. Eu estava me doando pela minha esposa. E eu acho que por isso o amor venceu. O amor venceu. Sabe, às vezes uns probleminhas que você está enfrentando de relacionamento, de crises conjugais, de problemas familiares, a gente já pensa logo em abrir mão da família, do casamento. Mas eu quero dizer que isto não é de Deus, não é projeto de Deus, porque o projeto de Deus é a família abençoada em Deus. É uma família que vence as dificuldades, as tempestades, e vem todas as nossas famílias, mas o segredo da família abençoada é fidelidade a Deus. Então seja fiel com a sua família. Eu quero dizer para você que se você pensa que sua família já está perdida, seu casamento, se você pensa que não há mais jeito, eu quero dizer para você que tem jeito sim, porque Deus quer restaurar a sua família. Comece a chamar a existência, porque eu chamei a existência uma causa impossível. E eu te garanto que para muitos a esposa não está em coma para você dizer que não tem mais jeito para o teu casamento. E nem para a sua família. 3 anos passaram, e eu vou correr um pouco mais para que eu possa criar um desfecho agora aqui. E aí o que aconteceu? 4 anos se passaram, minha esposa em coma. E eu estou chegando do seminário, e quando eu vou ver, a minha esposa estava morrendo. Ela estava falecendo. E eu então, sabe, aquele sentimento que você tem naquele momento de que você parece que está entregando os pontos. Mas eu tinha ouvido a voz de Deus por algumas vezes. Eu ouvi pela palavra, eu ouvi através dos profetas, eu ouvi Deus falando dentro do meu ser. Acho que são 3 convicções básicas para que a gente entenda que Deus está falando conosco. Bíblia, convicção interna e profetas. As profecias, que também são para poder trazer testificação. E eu tinha ouvido todas essas coisas, para vocês terem ideia. Eu estava no monte orando e um varão colocou uma mão no meu ombro e disse assim: irmão, aquela que está naquele lugar, estou eu sustentando ela no leito, e tu persevera, porque eu já tenho um rebanho separado para ti, no qual no meu tempo tu vais sentar numa cadeira pastoral, e esse rebanho eu colocarei nas tuas mãos. Persevera, porque eu vou te dar vitória. E o rebanho, parte dele está aqui hoje. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Chegou um varão lá em casa e disse assim: eu
não quero nem orar pela esposa. Eu falei, mas que é isso? Você veio para orar para minha mulher? Não quero nem orar. Eu disse, mas por quê? Porque o mistério é todo contigo. Tem coisa que a gente não quer ouvir, né? Ele disse assim, ó, você está passando por tudo isso e parece que o mal está avançando. Mas Deus tem um chamado ministerial para você, que está nascendo em toda essa turbulência. E Deus tem uma cadeira para você sentar, te deu um dom de pastorear e de administrar. E Ele vai levantar a tua esposa, porque é propósito dEle no final da tua prova. O diabo, ele achou que estava avançando, só que ele estava fazendo eu subir. Cada vez que ele se levantava, ele me fazia levantar-me mais ainda. Por cada vez que ele se levantava, Deus me dava mais um degrau para subir. Cada vez que ele se levantava, Deus me dava mais um degrau para subir. E Deus estava pisando na cabeça da serpente, pisando na cabeça da serpente, pisando na cabeça da serpente, e Deus me levantando. Sabe, eu não vivi só desgraças, não. Eu tive muitas providências. Quer ver uma delas? Eu mandei 3 cartas para os ministros da telecomunicações, da saúde e previdência. Me disseram assim, vai levar anos para essas cartas serem respondidas. Eu disse, não, essa minha carta é diferente. Ela vai ser respondida dentro de um mês, sabe por quê? Porque eu sou filho do rei. Amados, em um mês, os 3 ministros, milhares de cartas mandam para eles. Os 3 ministros me responderam e mandaram 3 providências para mim. Eu tenho lá a cópia das cartas. Eles, na época, enquanto minha mulher estava em coma, eles dizendo que estavam sensibilizados com a minha história. Eu também tive uma outra situação, que quando eu cheguei a um banco, e eu fui pagar, sabe aquele negócio que você fica negociando dívida? Negocia a dívida aqui, aí você vai renegocia a dívida, e eu estava nesse período. E quando eu cheguei ao banco para renegociar uma dívida, o gerente do banco disse assim, seu Mardiel, alguém deve gostar muito do senhor. Eu disse, por quê? Porque entrou um homem aqui, esse homem mandou levantar a tua conta, e eu levantei a tua dívida toda, ele meteu a mão no bolso, contou o dinheiro, pagou a tua dívida e foi embora. Aleluia. Eu vou contar uma outra aqui que você vai dizer, isso não aconteceu, eu nunca vi acontecer. Vou contar uma outra aqui. Sabe, quando você vai para o deserto com Deus, a água sai da rocha. Porque Deus não vai deixar você morrer de sede lá. E mais, você vai ver o sobrenatural de Deus. Foi isso que Deus quis ensinar para o povo de Israel lá no deserto, quando saíram lá, que atravessaram o Mar Vermelho, quando chegaram lá no deserto de Sul, quando encontraram as águas de Mara. Deus não queria que eles ficassem se amargurando, não. Deus não queria que eles ficassem reclamando, não. Deus queria que eles agradecessem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é criativo, e Ele pode transformar o amargo da vida em doce. Porque o nosso Deus é o Deus de milagres. No vocabulário dele não existe a palavra impossível. Deus é o Deus de milagres. Creia nisto, porque eu sou fruto com a minha família de um milagre aqui. Daqui a pouco você vai ver o milagre de Deus. Eu estava cheguei numa clínica para fazer o exame da minha esposa, e eu não tinha mais dinheiro, e eu não tinha, o plano estava atrasado. As enfermeiras da clínica iam para fazer o exame em casa, porque minha esposa estava em coma. E eu cheguei nessa clínica e procurei a direção para poder autorizar com o cheque predatado, ou que eu pudesse passar o cartão depois. Olha só o que aconteceu. Você vai dizer, eu nunca vi acontecer isso. E me autorizaram a fazer o exame, disseram que eu já era conhecido, faço o exame, depois o senhor passa o cartão. E eu então mandei fazer o exame. Quando eu fui pegar o resultado do exame, a dona da clínica veio falar comigo e disse assim, seu Mardiel, eu soube que o senhor está com plano atrasado, e hoje eu amanheci com um negócio aqui no meu coração, está me ardendo aqui, eu estou querendo pagar o plano de saúde para o senhor.
O quê? Eu estou pedindo autorização para fazer. Você já viu você ir para uma clínica fazer exame e a dona da clínica querer pagar plano de saúde por você? Nem me conhecia. Mas olha, antes disso eu fui para o meu quarto e disse assim: Deus, tu sabes que eu tenho vivido dependente de ti. Eu não tenho condições de pagar o plano, nem de fazer esse exame. Usa alguém, porque sei que o Senhor é aquele que é presente na aflição dos justos. Usa alguém, Senhor, para me abençoar. Eu não sei quem o Senhor vai usar, mas sei que o Senhor pode tocar no coração de alguém para me abençoar. E a dona da clínica, que nem evangélica é, por isso que eu creio que Deus move o céu e a terra em favor do justo. E ela então chegou para mim, eu disse: mas senhora, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Ela disse: eu não estou lhe perguntando, eu quero pagar seu plano de saúde. Mas é 2 meses, ela ainda aí me dá a lâmina que eu vou pagar. Isso não precisa pagar não, porque eu estou te dando. Pagou 2 meses, era altíssimo o plano de saúde, pagou, e até hoje ela não quer receber o dinheiro. Amém, igreja? Eu estava sentado na sala de casa. Eu também conto providência, não é só desgraça, não, viu? Eu estava sentado na sala de casa, tinham que cortar a luz, iam cortar a energia. Eu não tinha mais dinheiro para pagar a energia. Era R$92 a conta de energia. Eu disse para o meu colega, a gente estava fazendo um trabalho para o seminário, minha mulher em coma. Eu disse para ele: a Light vai cortar a energia amanhã, eu não tenho dinheiro, mas eu só posso dizer uma coisa: Deus proverá. Olha só o que aconteceu. Passou um tempo, enquanto a gente estava fazendo o trabalho, a enfermeira sai do quarto que estava lá com a minha esposa, chega à sala e diz assim: seu Mardiel, vocês lembram do valor? R$92 a conta de energia. Seu Mardiel, eu estava lendo um livro lá no quarto. Quando eu cheguei a uma determinada página, eu achei uma nota de R$100. Deve ser do senhor. Eu disse: é mesmo. Olha, essa nota de R$100 é tão difícil vir no bolsinho da gente, quanto mais dentro de um livro. Não me pergunte quem colocou lá, porque eu sei que foi para mim. Ainda sobrou R$8, para honra e glória do Senhor. Fui pagar uma outra conta no hospital, naquela época, 5.000 e tantos reais. Eu tenho uma nota de serviço até hoje. Eu, no meio do caminho, dizendo para o meu colega, Norival: olha, Norival, eu não tenho um centavo para pagar essa dívida, só posso dizer: Deus proverá. Deus proverá. Alguma coisa vai acontecer no hospital. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui mandar fazer o levantamento para fazer uma negociação, a clínica: seu Mardiel, o senhor não deve nada ao hospital. Eu não estava sozinho no meio dessa luta, desse deserto. Deus estava comigo. Eu vi as providências claras da manifestação de Deus, em qual nenhum outro tempo eu vi na minha vida. Vale a pena, amado, no meio da tua aflição, você ser fiel a Deus. Perseverar, esperar no Senhor, porque Deus não falha para com os seus. Eu não sei em que desespero você se encontra. Uma coisa eu sei, que o nosso Deus está aqui nesta manhã. E Ele pode todas as coisas. E Ele quer que você confie nele, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe, Ele me tirou de tantas outras dívidas que eu poderia contar: R$30.000, R$20.000, R$10.000. Isso naquele período. Deus me deu tantos livramentos, era algo sobrenatural que acontecia em meio a tantas desgraças, providências sobrenaturais eu vivenciei. Lembra do momento que eu estava lá com a minha mulher falecendo? É porque, amados, pastor Márcio, ele tem um coração enorme.
Tanto quanto eu ouvi, eu estou presenciando aqui nessa manhã, porque ele já me deixou passar do horário. E sei que vocês estão aqui porque Deus está falando com vocês nessa manhã. Porque eu não chego aqui por vontade própria. Porque há 12 anos atrás, uma irmã disse assim para mim: irmão, Deus me mostra um livro na sua mão. E esse livro é a tua vida, a tua experiência. E esse livro vai aos 4 cantos da terra. E esse livro já está prometido para 17 países. Porque enquanto eu estava passando pela desgraça, eu estava registrando tudo, porque Deus falou comigo há 12 anos. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a filmar toda a minha desgraça que está em DVD. Filmei os piores momentos enquanto minha esposa estava em coma, porque eu sabia em quem eu cria. E que Ele era poderoso, não apenas para guardar o meu depósito, mas para manifestar a glória dEle em minha vida nesses dias. Porque eu já sabia que Deus iria fazer. Filmei. Esse pastor devia gostar de sofrimento para filmar a mulher em coma. Mas filmei porque hoje já está salvando gente pelo Brasil. E esse DVD está pelo Brasil, no exterior. Deus está, as notícias que chegam ao meu conhecimento, de famílias inteiras aceitando Jesus como Salvador. De pessoas se rendendo, por causa desse testemunho que não foi da minha vontade, mas foi para a glória do Senhor. Sabe? Deixa eu falar com você logo, você deve estar ansioso de saber o que aconteceu com a minha esposa na hora que ela estava falecendo. Eu me acovardei naquela hora. Eu me acovardei. Eu achei que ela iria morrer. Porque eu já entendi de alguns procedimentos médicos, todos os sinais vitais estavam já se ausentando do corpo da minha esposa. A enfermeira já não sabia mais o que fazer. E eu não sabia se chamava médico, porque achava que não dava mais tempo. E eu não queria ver a minha esposa falecer naquele momento. Era algo muito terrível para mim. Eu então fui para a parte onde era adaptada a cozinha com quarto, enquanto que ela ficou na garagem com a enfermeira, e eu fui para não ver o falecimento da minha esposa. E quando eu cheguei lá em cima, sabe aquela voz do Espírito Santo que eu tinha ouvido? Agora eu ouvi de forma diferente. E ele entrou ali já, não apenas para dizer louva, mas agora para dizer: chegou a hora da tua vitória. Amém? E o Senhor disse assim para mim: eu não te chamei para covardia, e nem você tem que fugir. Quem tem que fugir é Ele. Volte lá, porque eu te dei espírito de intrepidez, eu te dei espírito de unção em Cristo, eu te dei espírito de vitória. Volte lá na unção do meu espírito e repreenda Ele, porque chegou a hora da tua vitória. E eu desci com uma unção de Deus. Eu que estava fugindo naquele momento, que eu não queria ver minha mulher morrer. Quando eu desci, amados, que cheguei ao lado do leito da minha esposa, ela ali falecendo, já em convulsões, quando eu levantei minha mão, que bradei o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, minha mulher voltou para a honra e glória do Senhor. E ela está aqui nesta manhã. Queria que ela ficasse de pé. Oh, glória! Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Aleluia! Oh! Sabe, amados, chegar esse dia aqui não foi fácil. Parece que eu estou como os que sonham.
porque o Senhor tirou a minha família de um terrível cativeiro. Um cativeiro que parecia que era sem fim. É por isso que o tema do meu testemunho é milagres pela perseverança. Porque Deus colocou fé em meu coração, para que eu pudesse acreditar quando não havia possibilidade de acreditar. Estudando, perdendo tudo, fui morar numa garagem, perdi todos os meus bens, fiquei desacreditado por todos que estavam à nossa volta, mas o Senhor estava nos sustentando. José do Egito estava lá preso, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Eu não sei se você está em uma situação difícil, mas eu digo uma coisa: se você se mantém na presença de Deus, eu quero dizer que o Espírito de Deus repousa sobre ti. Agora, se você está passando por um momento de desespero, de impossibilidade, e não está se entregando para obedecer a Deus, para esperar em Deus, não vai ter proveito nenhum na sua vida. Porque quem passa por grandes situações difíceis, é porque Deus também quer fazer uma grande obra. É porque Deus quer glorificar o nome dEle e exaltá-lo através da sua vida. Foi uma longa espera, foram dias sem dormir, de choro, de lágrimas, dias que pareciam uma eternidade. Às vezes eu amanhecia e parecia que aquele dia não iria mudar na nossa vida. E eu me lembro que uma vez eu cheguei e disse assim: Senhor, eu não estou suportando mais. Está muito difícil, porque todo dia tem uma desgraça na minha casa, todo dia tem uma perda, todo dia, quase sempre minha mulher está operando e só piora a situação, eu não consigo cuidar do meu filho, eu não tenho mais bens materiais. Será que vale a pena levantar hoje? E eu me lembro que chega um grupo na nossa casa, e esse grupo, quando chega, uma irmã diz assim para mim: hoje, o Senhor tomou ela em mistérios e disse assim: hoje eu palestrei contigo no leito, e tu dizia para mim que não estava aguentando mais. Mas eu sou o Deus que te tiro desse leito e te coloco de pé. Persevera, porque eu vou te dar a tua vitória. Eu fui cercado do cuidado, do amor de Deus. E é por isso que eu digo a vocês que eu sou apaixonado por Jesus. Porque através dele eu tenho comunhão com o Pai. Eu tenho intimidade com o Pai hoje. Através de Jesus eu posso chegar diante dele e posso expressar as minhas necessidades e o meu amor a ele. Olha, quero contar o último milagre para você. Eu acho que esse ainda é muito maior. Lembra da profecia? Esse ainda não é um milagre, mas lembra da profecia que eu disse que o pastor mandou eu perdoar os médicos, não foi? Mandou eu arquivar e mandou eu me matricular no seminário. O que ele disse? Que no dia da minha formatura, e ela ia levantar e entrar comigo. Em janeiro de 99, 4 anos depois, ela levantou no final de 98, em janeiro de 99, no dia da minha formatura, a minha esposa estava de pé lá para a honra e glória do Senhor. Lembra da profecia, a mão no ombro, que Deus já tinha um rebanho separado para o meu ministério, uma cadeira pastoral? Dia 17 de março de 2001, eu estava assumindo, estava sendo empossado como pastor, presidente da Igreja Batista do Viegas, em Senador Camará, no qual Deus tem nos dispensado o rebanho já há quase 6 anos para a honra e glória dele. Se cumprindo a palavra de Deus de novo. E quando foi em agosto de 2004, eu estou pregando na Assembleia de Deus da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro,
E quando eu acabo de pregar, uma irmã me sai e vem ao púlpito. Eu já tinha acabado de pregar. Olha só o que Deus vem fazer para me surpreender de novo. A irmã usada por Deus disse assim, uma diaconisa, eu não a conhecia. Tenho eu sido Deus de milagre na tua vida. Não duvide mais de mim. É aquele incrédulo lá atrás. Não duvide mais de mim, porque faço eu uma aliança contigo. E vou eu abrir o ventre da tua mulher de novo. E através deste filho, mais este filho que eu te dou, tu vai te lembrar do que eu fiz na tua vida. Porque através dele eu vou te levar para muitos lugares. E vou confundir os homens, para que mais uma vez eu manifeste a minha glória na tua vida. Irmãos, olha, eu saí dali, era agosto de 2004. Minha esposa não podia mais engravidar. Ela tinha 2 válvulas no cérebro, nos ventrículos, 2 catéteres no peritônio, no útero, cheio de miomas, inclusive do tamanho de uma batata inglesa, uma trombose na perna esquerda, além de todo o histórico desfavorável para uma gravidez, porque seria gravidez de alto risco. Inclusive, essa semana nós colhemos o depoimento de um dos médicos, e ele atestou isso. E ela não podia mais engravidar. Nós estávamos no processo, na verdade, de um risco cirúrgico para uma esterectomia, exatamente para evitar uma nova gravidez. Por quê? Porque iria levá-la, talvez, por causa da hipertensão intracraniana, porque iria pressionar o catéter e aí o fluxo do líquido seria comprometido, provavelmente, ou também traria qualquer risco para o bebê em relação a todo esse quadro desfavorável. E os médicos então pensaram, bom, você não pode mais engravidar, porque é uma situação complicada que você tem. Uma pessoa que passa 4 anos, todo esse histórico, cérebro todo prejudicado, e agora, com essas válvulas, você engravidar novamente, além dessa trombose na perna esquerda, o útero ainda com miomas. Então, por favor, não engravide, vamos preparar a sua cirurgia. Nesse período que ela estava fazendo o risco cirúrgico, minha esposa ficou grávida. Isso foi em agosto de 2004 que eu recebi a profecia. Em outubro, minha esposa já estava grávida. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã que foi obra do Espírito Santo, mas eu também participei, viu, igreja? Eu também participei dessa. Aí o meu colega, o pastor Elton Júnior, ele disse assim, Margel, você participou tanto, você orou tanto. Eu disse, orei nada, rapaz, eu participei mesmo, cheguei junto. E aí os médicos então recomendaram a que interrompêssemos a gravidez da Mary, por causa de protegê-la dessa situação toda. Claro, até compreendo a preocupação, mas olha, nós tínhamos uma promessa, e eu disse para o médico, nós vamos até o final, porque esta é a promessa de Deus. E Deus vai fazer mais um milagre na minha casa. Ele disse, vocês assumem o risco? Assumimos. Ela foi para o 3º mês de gravidez, 4º mês de gravidez, 5º mês de gravidez. Ele disse que se chegasse aos 5º mês, um médico renomado de uma clínica muito importante lá no Rio de Janeiro, e ele disse, olha, a situação está muito complicada, vamos encaminhar para um hospital de pesquisa. E olha, Deus faz uns reboliços para manifestar a glória dele, e ela foi encaminhada para um hospital de pesquisa no Rio de Janeiro, porque numa clínica particular a dimensão não seria tão grande quanto no hospital de pesquisa. Quando chegamos lá no hospital de pesquisa com 5 meses, o médico, quando viu minha esposa, sabe o que ele disse? Eu pensei que ia morrer e não ouvi uma história dessa. Essa história tem que ir para milhões.
pastor, só tem que contar essa história para milhões de pessoas, porque eu pensei que ia morrer e não ouvi uma história dessa. E eles então foram levantar o histórico da minha esposa e descobriram que em toda a história da medicina só houve 80 casos em todo o mundo, em quase 7 bilhões de habitantes, e nenhum caso parecido com o da minha esposa. Ela é o único caso no mundo. Ela vai para o Guinness Book para a honra e glória do Senhor. Agora, quem é que vai querer bater o recorde dela? Espero que fique um bom tempo lá, né? Lembra do que o Senhor disse? Eu vejo um livro na sua mão, a irmã, e é a sua história, e ela vai para os 4 cantos da terra. Eu não pedi essa história. Agora, uma coisa eu digo para vocês: o Deus que eu e você servimos transforma maldição em bênção. Amém? Foi ao 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês, contrariando tudo. Deus disse que ia contrariar os homens. No 9º mês, na hora da minha esposa ir para o centro cirúrgico, na verdade ela já estava no centro cirúrgico, uma das doutoras, ou dos doutores, me procurou, era uma junta médica, muitos médicos queriam ver o caso, e tinha médicos que eu não conhecia, e uma delas disse assim para mim: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode. É o seu primeiro filho? Eu olhei assim para a doutora: meu primeiro filho? Por que a senhora está perguntando? Eu tive olhando o histórico da sua mulher, fiquei maravilhado. Com certeza o primeiro marido largou ela. Ela tinha o primeiro marido, porque eu vi que ela tem um filho de 12 anos, passou 4 anos em coma, o marido não aguentou. E agora o senhor, depois que ela levantou, casou com ela, está esperando seu primeiro filho. Eu falei: doutora, eu roí o osso, agora eu estou comendo o filé. E daqui a pouco a senhora vai segurar o Daniel, o milagre de Deus. E ela segurou, e não apenas ela, mas ele está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Levanta ele aí. Estão meus 2 filhos, a bênção de Deus aqui. Os médicos dizem que se melhorar estraga. Ele nasceu com toda a perfeição, contrariando. Imagina, irmãos, olha, eu quero dizer para vocês que hoje eu sou obrigado a crer em milagres. Deus curou meu filho Gabriel, levantou minha mulher depois de 4 anos em coma, e agora me dá um presente que é Daniel. Ai, que darei eu, Senhor, por tantos benefícios que me tem feito? Né, pastor Márcio? Que darei eu, Senhor? E eu queria chamar minha família aqui à frente. Eu quero convidar também o pastor André Valadão. Gosta de falar igual o pai. Se eu der o microfone para ele, não larga mais. Fica aqui ao lado aqui. Amém.
Poderia eu acreditar ainda nisso? Que Deus tem feito, depois de ficar tanto tempo sofrendo, vale a pena esperar no Senhor. Não sei quanto tempo você está na prova, mas mergulhe nos rios de Deus, porque Ele ainda tem um milagre maior para fazer na sua vida. Aos olhos dos homens, será que alguém poderia dizer que eu chegaria aqui diante de todos vocês, Deus nos honrando? Passei tantas noites chorando, hoje eu estou chorando de alegria. Porque tudo que o diabo roubou, destruiu, o Senhor está restituindo. Restituindo a alegria, restituindo as emoções, restituindo a vida financeira. E mais, que eu acho que é o principal para nós, a família. Ele restaurou a minha família. Ele também pode restaurar a tua família. Deus me trouxe aqui para dizer isso para vocês. Que vale a pena crer em Deus e ter Jesus, apenas Jesus em nosso coração. E hoje eu estou vivendo um tempo de restituição, de bênçãos de Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que o Deus que a gente serve é um Deus de milagres. Pastor André Valadão, queria que ele nos abençoasse com um cântico, porque quando eu estive aqui em abril, eu vim aqui para pedir autorização a ele, para que pudéssemos colocar a música Milagres no nosso DVD. E ele nos abençoou. E eu não imaginava jamais que um dia eu pudesse estar aqui com esta amada igreja, para hoje juntos cantarmos milagres. Que você saia daqui robustecido pela fé, crendo que o teu milagre também vai chegar. Aleluia. Você pode erguer suas mãos essa manhã ao Senhor. Você pode abrir os seus lábios, querido, e agradecer ao Senhor nessa manhã pela fidelidade dEle. E nós vamos declarar isso em nome de Jesus. A mesma unção que está sobre essa família está sobre nós essa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Diga comigo hoje: o meu milagre vai chegar em nome de Jesus. Aleluia.